desfalques de última hora para confronto contra Red Bull Bragantino. Vamos falar sobre isso. Tite toma atitude incomum para vencer o Bragantino. O clima é de decisão. Vai ter festa no Maracanã. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e começando esse vídeo aqui falando sobre estádio do Flamengo, que é um tema aí que a gente já está debatendo há alguns dias, algumas semanas. Teve a entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ao Mauro César Pereira, falando sobre esse tema. E o Rodolfo Landim, segundo o jornal O Globo, jornalista Atos Moura, o Rodolfo Landim ainda não conseguiu marcar uma reunião com a Caixa para tratar sobre o tema Estádio do Flamengo. O presidente rubro-negro tinha a expectativa de se encontrar com dirigentes do banco ainda nessa semana, mas isso ainda não aconteceu. Por enquanto, não há data marcada para a reunião. Eu não entendo essa história, né? Porque o presidente da Caixa Econômica Federal se reuniu com o presidente do Corinthians para ver a situação lá do estádio do Corinthians. Agora, para se reunir com o Flamengo, demora a se reunir, né? Não dá para entender essa situação, né? Mas, enfim, vamos aguardar e tomara que essa reunião aconteça o mais rápido possível para que o presidente do Flamengo consiga, aí, quem sabe, negociar uma situação com a Caixa Econômica, que também não é obrigada a negociar com o Flamengo. Não é isso, tá? Não é essa a questão, mas pelo menos sentar, conversar e ver o projeto do Flamengo para ver se negocia ou não, tá? Meus amigos, é o seguinte... Jornal O Globo, informação do Jornal O Globo também, o Supremo Tribunal Federal, o STF, não vê problemas em patrocínio da Caixa Econômica ao Flamengo. Processo que começou em 2013 no Rio Grande do Sul. Na ocasião, outros patrocínios também foram questionados, como o do Corinthians. Os clubes ganharam a causa. No caso do Flamengo, o Ministério Público alegava ser inconstitucional o patrocínio do banco. Porém, o resultado do processo saiu na quinta-feira passada e o STF não viu qualquer tipo de problema no patrocínio, que rendeu cerca de 25 milhões de reais ao Flamengo, e existe a possibilidade aí, eu pelo menos ouvi falar aí, da Caixa Econômica voltar a camisa do Flamengo, ao manto do Flamengo. Aí eu não sei se de repente teria até um conflito de interesse, que o Flamengo já é patrocinado por um banco, que é o caso do Banco BRB, não sei como é que ficaria essa situação aí, mas existe essa possibilidade. E a Caixa Econômica também não só patrocinou o Flamengo, patrocinava o Flamengo, patrocinava o Corinthians, Chapecoense, o Vasco já foi patrocinado pela Caixa também, acho que o Cruzeiro também, né? Não era só o Flamengo, eram vários clubes do futebol brasileiro, evidentemente que alguns recebiam mais do que outros, de acordo com a sua visibilidade, né? Podemos dizer assim. Vamos avançando aqui, pessoal. Galera, falando sobre o meio-campista Maurício, tá? Que entrou aí de novo no debate do mercado da bola do Flamengo nos últimos dias, né? Por conta do seu empresário André Cury, ou então intermediário, que sempre vem oferecendo o jogador ao Flamengo. Ele entende que seria bem-vinda uma chegada do Maurício ao Flamengo, que hoje pertence ao Internacional. Entretanto, diferentemente do seu agente, o seu clube, o Internacional, não deseja negociar o meia Maurício com clubes do futebol brasileiro. A postura é diferente de André Cury, empresário do jogador que tem oferecido seu cliente ao Flamengo. O Colorado irá priorizar propostas do exterior e só deve abrir conversas num valor próximo a 42 milhões de reais. Gente, sendo bem sincero com vocês, com todo respeito ao Maurício, na minha avaliação, ele não vale 42 milhões de reais. Com 42 milhões de reais, o Flamengo compra outros atletas, tá? Ele tem contrato com o Inter até dezembro de 2027, então tem um longo contrato com o Internacional.
tem 22 anos de idade, é um jogador jovem, é um meia ofensivo, é um cara que agudo no jogo, mas 42 milhões de reais, o Flamengo tem que, tem nem conversa, já vai ter o investimento no De La Cruz, tem possibilidade do Wender, do Claudinho, tem outros atletas aí pro Flamengo, na minha avaliação, conseguir as contratações, beleza? Pelo menos na minha avaliação, não sei na avaliação de vocês. Galera, falando agora sobre Gabigol, um dia histórico pro Gabigol, um dia histórico para todos nós rubro-negros, para Bruno Henrique, para De Arrascaeta, para Jorge Jesus, vou falar de novo, tô nem aí. 4 anos daquela conquista maravilhosa do nosso Flamengo para cima da equipe do River Plate, e eu digo para vocês aqui com toda certeza, fica aí um monte de tricolor falando, não, porque nós vencemos a Copa Libertadores no Maracanã, o Flamengo não tem Libertadores no Maracanã. Meu amigo, nenhuma final de Libertadores será igual à final da Copa Libertadores da América de 2019, aquela virada espetacular de 2-1 em cima de um time argentino, um time muito bom de bola, jogava demais aquele River Plate, assim como o Flamengo, o adversário à altura daquele Flamengo de 2019. Agora, virada como aquela, o Flamengo pode ganhar 1000 Libertadores pela frente. Nenhuma vai ser comparada àquela. E aí, entrando nesse debate do Gabigol, o candidato à presidência do Corinthians, o André Negão, concedeu uma entrevista à ESPN e comentou sobre a possibilidade do atacante Gabigol se transferir para o Corinthians. André relatou que é impossível que o Corinthians tenha entrado em contato com o jogador. E ele falou: não acredito. Se alguém tivesse que conversar com o Gabigol, seria o presidente do clube. E é impossível que tenha sido uma conversa numa altura dessa. É uma informação que, se estiver sendo ventilada, é mentirosa. É impossível. Ele é atleta do Flamengo, não é isso? Tem contrato até o fim do ano que vem. Seria leviano da minha parte fazer proposta por um cara que tem contrato, falou o André Negão no programa Sport Center, ele que é candidato a presidente do Sport Clube Corinthians, Corinthians que vai entrar em eleição aí agora, beleza? Então assim, meio que indo na contramão do que o Neto trouxe, né? A questão do Neto, gente, todo respeito ao Neto, respeito a ele, mas, bicho, acho também que isso aí não vai pra frente. O estádio do Corinthians, deve não sei quantos aí, tá tentando entrar em acordo com a Caixa Econômica, deve mais de não sei o que aí também no futebol, aí vai contratar Gabigol, assim, adoro ele, mas não tá jogando muito, não tá jogando bem, é um salário assim bizarro que ganha o Gabriel, eu realmente não acredito nisso. E falando agora de outro atacante que passou pelo Flamengo, dessa vez vamos falar do Rodrigo Muniz, esse aí, cria da base do Flamengo, foi vendido à equipe, se eu não me engano, acho que ele foi vendido ao Middlesbrough, né, na época, né, e aí depois ele sai do Middlesbrough e vai para a equipe do Fulham, da Inglaterra, né, o Rodrigo Muniz, né, tá tendo uma bela passagem lá pela Inglaterra, por mais que não tenha dado foi isso mesmo, ele saiu do Flamengo, foi pro Fulham, aí foi emprestado ao Middlesbrough, na verdade, e aí voltou para a equipe do Fulham. O Atlético Mineiro, meus amigos, quer a contratação do Rodrigo Muniz, tá? Pedrão, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Que se o Atlético Mineiro contratar o Rodrigo Muniz, ele vai ter que pingar uma grana na conta do Flamengo por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA pelo Flamengo ser um clube formador do Rodrigo. E o Rodrigo não custa barato, é um jogador caro no mercado, e a informação até diz aqui que apesar do grande interesse no jogador de 22 anos, no entanto, o Atlético Mineiro entende que se trata de uma negociação extremamente difícil pelos valores envolvidos. Com isso, é necessário que o clube mineiro chegue a um acordo com os ingleses que nesse momento se mostram inflexíveis. Então, se acontecer,
eles terão que pingar uma boa farpela na conta do Flamengo pela contratação desse jogador, beleza? Meus amigos, pro jogo de hoje, vamos falar sobre Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo importantíssimo, jogo decisivo, jogo grande, 9h30 da noite, Maracanã lotado. A maioria dos ingressos está vendido e a torcida do Flamengo prepara um mosaico incrível para a partida de hoje para apoiar o time diante da equipe do Red Bull Bragantino. Por meio das redes sociais, o perfil de organizadas como Nação 12 e Urubuzada compartilharam instruções para os torcedores que irão ao Maracanã. Abre aspas. Teremos mosaico no setor leste. Levantem as placas com a parte colorida para cima. Não movam as placas dos lugares e não deixem espaços com cadeiras vazias. Não sabemos ainda qual vai ser o mosaico. Nem quero revelar mosaico aqui. É para ser surpresa, é para ser na hora, é para impressionar, é para apoiar o time. Mas vai ter mosaico e vamos acompanhar esse mosaico maravilhoso da torcida do Flamengo e que o Flamengo vença hoje. O Flamengo tem que ganhar hoje, gente, de qualquer jeito. E aí, uma preocupação do Flamengo para hoje é sobretudo a situação do gramado, como traz aqui a Itatiaia Sports. O gramado no Maracanã é preocupação para o Flamengo após jogos seguidos. Desde que a dupla Fla-Flu assumiu a gestão do estádio, nunca tiveram 3 partidas seguidas no estádio, a gente já vem comentando isso. Teve Brasil e Argentina, Fluminense e São Paulo, que era para ser um jogo, entrega de faixa, um jogo ali mais tranquilo. Rapaz, foi uma pancadaria esse jogo São Paulo e Fluminense, eu estava assistindo ontem, gramado todo detonado, remendado, a Greenleaf, que é a empresa que administra o gramado, tendo que fazer de tudo para melhorar até as 9h30 da noite. E aí, na hora do pré-jogo, na televisão, vamos ver qual vai ser as condições do gramado, mas ao que tudo indica, vai ser um gramado péssimo que o Flamengo vai jogar hoje, mas também não vai servir de porque o gramado tá ruim, por isso que o Flamengo perdeu, por isso que... Não quero saber dessa história. Pedrão, mas não quero saber, tá? E aí, segundo o GE. Globo, jornalista Letícia Marques, Tite toma uma atitude incomum para ganhar de qualquer jeito a partida de hoje. O Tite mudou a programação, tá? E os jogadores do Flamengo dormiram no Ninho do Urubu para concentrar para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Normalmente, os atletas dormem no CT quando o dia seguinte acontece, quando o jogo do dia seguinte acontece entre as 4 e 6h30. Nos jogos à noite, por exemplo, no jogo de hoje às 9h30 da noite, a apresentação é na manhã do dia da partida. Porém, para o jogo de hoje, Tite decidiu alterar a programação e o elenco está concentrado dentro do CT Ninho do Urubu desde o final do treinamento de ontem. Então eles se apresentaram ontem, no período da tarde, no CT Ninho do Urubu, e estão lá concentrados para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, até o momento que o ônibus do Flamengo vai deixar o CT e rumar ao Maracanã para tentar vencer essa partida. Internamente, o jogo contra o Bragantino é tratado como uma decisão. É decisão para o Flamengo, o confronto de hoje. Vale o G4, quer dizer, vale o G3, porque o Flamengo vencendo hoje vai para a 3ª colocação. 7h da noite tem o jogo do Botafogo, vamos acompanhar. Se o Botafogo perde, o Flamengo se aproxima do Botafogo. Final de semana tem Fortaleza e Palmeiras. Se o Palmeiras perde, o Flamengo se aproxima do Palmeiras ou então empata. Então ainda dá pro título, mas já é difícil, tá? É quase impossível. Mas tudo passa pelo jogo de hoje. O Flamengo vencendo hoje e teve tempo de treino, foram 9 sessões de treinamento, treinaram bola parada, treinaram tática, treinaram questão física, questão técnica, recuperaram o jogador. Então assim, tem
tudo para fazer um grande jogo hoje. E é isso que a torcida do Flamengo exige. Vocês estão vendo, eu tô até meio pô, tá gritando. Meu irmão, hoje é dia de Flamengo. Tá um tempão sem ver jogo do Flamengo e hoje a gente vai assistir o jogo do Flamengo. Beleza? E aí, apesar de recuperados, né? Tanto o Alan quanto o Davi Luiz estão fora do jogo, tá? Não sei se de repente não tá 100% ainda. A comissão médica, nesse último treino, avaliou que não era melhor. Eles já estão treinando com o grupo normalmente. Quanto o Alan, que teve um problema na sola do pé, quanto o Davi Luiz, que teve um problema aí de torção de tornozelo, já estão treinando normalmente. Já faz tempo que já estão treinando com o grupo. Mas a comissão médica, a comissão técnica optou, não é o momento, deixa eles aí, dá uma segurada. Quem sabe aí pro próximo jogo contra o América Mineiro eles possam entrar para estar ajudando o Flamengo, tá? E aí, é o seguinte, só para recapitular aqui agora a equipe do... Quem apita hoje é o Braulio da Silva Machado. Eu já conversei para vocês do Braulio. O Braulio é um péssimo árbitro, tá? Falando da questão profissional dele, é um cara que para toda hora o jogo, entendeu? Não curto ele, mas enfim, vamos torcer para que ele faça um bom jogo, né? Para que ele apite bem. E cara, o Flamengo hoje, ele precisa, sobretudo, tomar cuidado com os pontas do Bragantino. O Bragantino, ao que tudo indica, tá? Não tem o Andrés Hurtado aí, tá? Mas vem com o Mosqueira pro jogo. O Mosqueira, no último jogo, fez 2 gols no Flamengo, no 4-0. O Eduardo Sacha é um atacante que se movimenta muito, marca pressão. O Elinho, se vir com o Elinho, ou então se vir com o Vitinho, são 2 pontas rápidos. Então eles jogam com 2 pontas agudos e rápidos. Então o Flamengo tem que tomar cuidado com esses pontas da equipe do Red Bull Bragantino. Senão a situação vai ficar complicada, tá? E aí até tem um provável time do Bragantino: Cleiton, Aderlan, Lucas Cunha, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes ou o Thiago Borbas, Jadson, Lucas Evangelista, Elinho, Mosqueira e o Eduardo Sacha. É um time jovem, é um time que parte para cima, tá? E o Caixinha, técnico português, exige intensidade. E aí tem aqui o time do Flamengo, só para recapitular: Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, deve voltar à titularidade. Felipe Luiz começa no banco, medida acertada na minha avaliação. Eric Pulgar, apesar dos minutos lá, deve começar jogando. Gerson, De Arrascaeta, Everton Cebolinha na ponta, Luiz Araújo e Pedro. Tá? Esse deve ser o time do Flamengo, a equipe do Flamengo, para entrar em campo e enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. E vamos torcer para que o Flamengo entre em campo hoje, né? E vence o jogo, e vença o jogo, e jogue bem, e vença e convença, e a torcida vai apoiar, e vambora, e vão pra dentro deles. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.